Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Estamos encerrando mais uma semana, mais um ciclo de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Estamos encerrando a lição 10, que teve como título Um modo emocionante de se envolver. E durante essa semana, eu e você estudamos o envolvimento de cada pessoa, de cada cristão, de uma forma focada, utilizando para meditação, para reflexão, o sistema de trabalho do pequeno grupo. Não é isso? Nós vimos pequenos grupos, uma ideia divina, vimos também os pequenos grupos nas Escrituras, vimos organizados para servir, isso foi na terça-feira, os pequenos grupos do Novo Testamento, e aí nós falamos muito sobre o pequeno grupo de Jesus Cristo, ou seja, ele e os seus 12 seguidores bem próximos, né? Não que não tenhamos citado nos outros dias da semana, não é isso? E ontem, quinta-feira, nós abordamos a dinâmica dos pequenos grupos, como eles podem funcionar, qual a sua função e como nós podemos tirar o melhor proveito desse método, dessa forma de organização para nos envolvermos no ministério da pregação do Evangelho, da palavra profética, da palavra bíblica. E hoje nós estamos encerrando, sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Eu convido você para orarmos, para seguirmos no estudo de hoje. Maravilhoso Deus, agradecidos por essa semana de estudo, oramos pedindo a tua bênção, a tua bondade para a compreensão do conteúdo do que aqui temos para refletir no dia de hoje. Oramos em Jesus. Amém. Muito bem. O comentário da lição, ele inicia dizendo o seguinte: há muitos anos, uma pequena igreja europeia definiu que precisava fazer algo de significativo para sair da estagnação. Uma igreja pequena que há muitos anos não batizava ninguém. Essa é uma história europeia, mas que acontece em muitos lugares do mundo. Muitos lugares. O texto segue dizendo que o pastor reuniu a comissão da igreja e eles tomaram uma atitude que nós vimos durante essa semana, que é fundamental para que as coisas comecem a caminhar de forma positiva no ministério de Deus, que é orar. Eles oraram e consideraram nessa reunião o que de fato poderiam fazer para quebrar esse jejum de batismo, ou ainda, muito mais, para tirar a igreja da estagnação. Uma igreja estagnada, ou seja, ela não cresce, ela não tem um crescimento biológico, ou seja, ela não produz filhos que ali, num período breve, sejam batizados, ela não cresce de maneira evangelística, porque não está trazendo pessoas de fora desse núcleo ali reunido, para congregarem juntos com eles, e então uma igreja dessa está fadada ao desaparecimento num médio e longo prazo. Então, o pastor e a comissão da igreja, eles chegaram à conclusão de que deveriam, após a oração e durante um período de oração, estudar uma estratégia para quebrar esse tipo de situação que estava estabelecido naquele lugar. O texto nos indica que, ao estudar o Novo Testamento, eles decidiram estabelecer um ministério de pequenos grupos. E aqui a coisa começa a mudar a história dessa pequena congregação. 9 membros da congregação entenderam a ideia e se comprometeram a orar juntos e estudar como estabelecer esse trabalho de maneira ideal. 9. Apenas 9 pessoas estão orando, pedindo ao Espírito Santo uma direção para mudar a história da igreja que congregam. Decidiram fazer de seus lares centros evangelísticos e aprenderam a exercitar seus dons de várias maneiras. Veja bem, o texto diz que nesses 9 endereços começou-se classes bíblicas que somavam 40 pessoas estudando a Bíblia. Para você organizar um pequeno grupo, você não precisa ter apenas um anfitrião que saiba dar um estudo bíblico. Uma pessoa preocupada com a recepção, deve haver uma pessoa preocupada em fazer o cadastro desses visitantes, deve haver uma pessoa, quem sabe, que
providencie um lanche que seja servido após a reunião. Esse lanche, obviamente, não deve ter a característica do ponto alto principal da reunião, mas sim um momento de confraternização e desenvolvimento da amizade. Aliás, a amizade num pequeno grupo é um ingrediente que não pode faltar. Como você já ouviu várias vezes, o estilo de pregação do Evangelho do próprio Jesus Cristo envolvia nada mais, nada menos que uma grande gama da oferta de amizade para então apresentar o reino de Deus. O relato diz que eles lançaram mão dos ministérios da oração e da hospitalidade. São dois ministérios difíceis. Você pode se propor a orar, mas tudo acontece nessa vida para impedir que naquele horário programado você consiga executar tal tarefa. Hospitalidade, então, nem se fala. Há uma série de questões onde as pessoas são resistentes a receber pessoas estranhas em sua casa. Há também na modernidade a preocupação com segurança, quem entra, quem deixa de entrar. Mas precisamos entender que de alguma maneira o Espírito Santo está sempre orientando as pessoas que deveriam trabalhar nessa tarefa de uma forma mais segura e mais ampla. Os líderes dos pequenos grupos, diz o relato, começaram os estudos em 9 casas e este grupo de 40 pessoas estavam presentes. Quem fazia parte desse grupo? Amigos, familiares e até mesmo ex-adventistas do sétimo dia. Sim, um desafio. Esse é um desafio onde esse pequeno grupo, esse estilo de trabalho, é um dos meios de Deus para desenvolver a igreja na terra. Oração, hospitalidade, amizade, estratégia, mas tudo isso demanda muito trabalho. Não se consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se a igreja estava estagnada, era resultado, era colheita daquilo que previamente vinham praticando até chegarem àquele estágio. Para mudar isso, obviamente, o quadro precisava ser alterado. O comentário da lição para hoje, ele nos chama a atenção para o seguinte. Olha que coisa interessante. No capítulo 6 de Atos, surge um problema dentro da igreja em relação à alimentação das viúvas pobres. Houve murmuração porque essas viúvas, especialmente as de origem grega, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. O que fazer para resolver o problema? Os apóstolos agora tinham uma decisão a tomar. Ou continuavam partindo o pão da vida, ou seja, dando estudo bíblico, pregando e permitindo que a igreja crescesse nas conversões e seus batismos diários, ou eles abandonavam esse trabalho e iriam eles mesmos fazer a administração da distribuição dos alimentos. É bom lembrar que nessa fase da igreja primitiva, da igreja cristã, nesse momento em que a igreja cristã está nascendo, há um monte de pessoas que são doadoras voluntárias de quantias importantes, de propriedades, de bens, de alimentos, de animais, de toda sorte do resultado da prosperidade que receberam de Deus. Então, o problema aqui não era uma escassez, mas sim um direcionamento. Então, depois de orarem, os discípulos, agora apóstolos de Jesus Cristo, chegaram à conclusão de que deveriam criar um pequeno grupo que fosse administrar esse problema. Então, foi criado um pequeno grupo de diáconos, foram eleitos 7 homens com características descritas no livro de Atos, homens de Deus dedicados à causa e que eles passaram a administrar esse problema. A lição diz que esses homens eram homens piedosos. Homens piedosos que aceitaram trabalhar num pequeno grupo que tinha muito trabalho para fazer. Eu e você, na causa de Jesus Cristo, também vamos nos deparar com essa realidade. Uma quantidade de trabalho acima daquilo que achamos comum, razoável e que muitas vezes tem a nossa resistência de aprovação.
Acontece que é mesmo num pequeno grupo que tem muito trabalho que a nossa fé é fortalecida, os nossos dons são desenvolvidos e nós conseguimos praticar a missão de Jesus Cristo, que é avisar o mundo que o reino de Deus está prestes a ser estabelecido nessa terra. Muito bem, eu vou caminhando para o encerramento do estudo da lição de hoje e eu gostaria de encerrar lendo para você o verso para memorizar, ou seja, o primeiro verso bíblico dessa semana, que é, no conselho do próprio Jesus Cristo, a solução para problemas que nós temos hoje. Poucas pessoas envolvidas no trabalho da pregação do Evangelho e muitas pessoas sedentas de ouvir do Filho de Deus e da sua história na cruz do Calvário. O texto está em Mateus, no capítulo 9, verso 37, o verso 38, e é assim que está escrito na Bíblia. E então se dirigiu a seus discípulos, Jesus Cristo. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Sim. Eu e você, quando estamos aceitando o convite para trabalhar na causa de Deus, é sinal de que esta palavra profética está se cumprindo na nossa vida. Ou seja, outras pessoas oraram a Deus pedindo que mais trabalhadores fossem agregados na seara. E quando eu e você aceitamos o convite para nos engajarmos em algo que não estávamos fazendo, nós somos para estas pessoas o resultado das suas orações. Nós também podemos viver essa experiência maravilhosa. Orarmos para que Deus mande outros ceifeiros. E nós vamos perceber no agregamento de outras pessoas o resultado das nossas orações. Eu quero convidar você para iniciarmos amanhã um novo ciclo de estudo da lição da Escola Sabatina. O título é um título bastante interessante. Lição 11, o trimestre está acabando. Olha aqui. Você consegue ler? Compartilhando a história de Jesus. Assim ficou melhor para você ver sem o reflexo da luz, não é isso? Muito bem, essa semana nós vamos estudar sobre esse prisma aqui. Tá certo? Eu espero você aqui amanhã para um novo estudo. Deixo mais uma vez o convite, caso você não tenha ainda visitado este canal no YouTube, para você ir até lá fazer a sua inscrição, curtir esse vídeo, deixe o seu like, marque o sininho e o principal de tudo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece. Se você gostou do vídeo de hoje, com certeza, outras pessoas que você conhece também poderão gostar. Tá certo? Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.